Oi gente, eu sou a Júlia, matemaníaca, e hoje estamos aqui para gravar um vídeo sobre raiz quadrada. Vamos desvendar vários mistérios de como tirar ao máximo um número da raiz e como aproximá-lo para um número. No final desse vídeo também irei desvendar o mistério da minha idade. Para quem não viu, no vídeo passado deixei na descrição do meu vídeo um desafio, porque era meu aniversário, para vocês descobrirem a minha idade. Então, depois daquela parte bocó que eu faço, continuem assistindo que vai ter o mistério da minha idade. Válido para 2015. Então, se você ficou curioso quanto às raízes e quanto à minha idade, continue assistindo ao vídeo. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês, fazer uma reflexão aqui da vida, é, por exemplo, pensem no número 4. Esse 4 aqui a gente diz 4, bonito, porque é conveniente falar 4, em vez de falar 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4 também. Eu não sei se eu falei 4 uns, mas tudo bem. Mas falar isso não é conveniente pra gente. Por exemplo, eu estou andando na rua e falo assim, nossa, são 1 mais 1 mais 1 mais 1 horas da tarde. Gente, que bocó, falar 4 é muito melhor. Mas podemos falar assim também, do mesmo jeito que a gente pode falar assim, né? 2 vezes 2. Isso daqui também significa 4. Ou podemos falar 1 vezes 4. Podemos falar 3 mais 1. Não sei. tem infinitas formas de representar o número 4. Então, essa dica é muito importante porque às vezes a gente precisa escrever de uma forma conveniente para que a gente consiga chegar em resultados mais fáceis. Uma coisa que eu queria também relembrar com vocês é a nossa notação de potência. Quando nós vemos uma coisa assim, ó, 3 elevado ao quadrado, isso daqui significa o quê? Esse número aqui que a gente diz que é a base, é o número que a gente vai multiplicar. Aí você pergunta, quantas vezes o número que está aqui em cima, que é o nosso índice, diz quantas vezes vamos multiplicar o número da base. Então, nesse caso, diz, multiplique o 3 duas vezes. Então, vai ser o 3 vezes o 3. E isso daqui é exatamente o 9, ok? Então, se você falar assim, Ju, e se tiver 3.422 elevado a 4.000, exatamente, você vai pegar esse número da base e multiplicar 4.400 vezes, entendeu? Então é um jeito mais fácil e também conveniente de escrever essas coisas. Então agora temos tudo para poder falar sobre as nossas raízes quadradas. É importante notar que quando falamos raiz, a gente já está nas entrelinhas falando que é uma raiz quadrada. Por quê? Isso é importante. Quando fizermos algo desse tipo, estamos fazendo uma raiz que é quadrada do 4. Isso daqui significa que nós precisamos ter dois números exatamente iguais aqui dentro, se multiplicando para poder tirar ele da raiz. Nossa, Ju, se for uma raiz cúbica? Sim, você precisa de 3 números iguais se multiplicando lá dentro para poder tirar. Ju, se for uma raiz 16? Você precisa ter 16 números lá dentro. É só isso, tá? Então, nesse caso, numa raiz quadrada, vamos escrever esse 4 de um jeito que é mais conveniente pra gente. Então, sabemos que o 4 também é 2 vezes 2. E na notação de potência, podemos escrever 2 elevado a 2. Então, como essa raiz é quadrada, esse número está elevado ao quadrado, podemos, o que chamamos de cortar essas duas coisas. Em outras palavras, está acontecendo uma operação inversa aqui. Então, isso daqui é exatamente igual a 2. Então, a raiz de 4 e 2 é a mesma coisa. Agora, você pode se perguntar, nossa, Ju, mas não é todo número que tem raiz exata, não é todo mundo que tem um número que elevado a 2 vai dar ele. Né? Por exemplo, vamos falar do 8. Quando fazemos a raiz de 8, você não consegue pensar no número que elevado a 2 dá 8, porque quando você faz 2 elevado ao quadrado dá 4. Quando você vai para o próximo, que é 3, 3 elevado ao quadrado dá 9. Ixi, passou. Então, como nós podemos tirar ao máximo esse número da raiz? Escrever da forma mais simplificada. Nós fazemos o que a gente chama de fatoração. Esse sistema de fatoração vai levar a gente a escrever o 8 de uma forma diferente que vai ser mais conveniente para poder tirar de dentro dessa raiz. Então, você pega o 8... e você vai dividir ele pelos números primos. O que são números primos?
números que dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o primeiro da lista é o número 2. Ah, os primos também tem que ser maior iguais a 2, porque o 1 não é primo, tá, gente? Então, o primeiro da lista aqui é o número 2. Então, a gente vai dividir por 2 até o último instante da vida, até dar 1. Combinado? Então, 8 dividido por 2, 4. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá, então a gente continua dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. Dá pra dividir por 2? Também. Então vamos dividir por 2 de novo, até obtermos o 1. Chegou no 1, paramos a nossa fatoração. O que vamos anotar aqui? Quantas vezes o 2 aparece? Então nesse caso aparece 3 vezes, o que a gente pode escrever como 2 ao cubo. Combinado? 2 vezes 2 vezes 2 dá o nosso 8. Então, isso daqui é exatamente igual a falar 2 elevado ao cubo. Nossa, Ju, isso daqui ainda não ficou bom pra mim. Então, olha só como eu vou reescrever isso daqui. 2 elevado ao quadrado vezes 2. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que continua sendo o nosso 8. E olha aqui, apareceu um número que está elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. O que a gente pode fazer com isso? Isso mesmo, retirar esse número aqui de dentro. Então isso daqui vai ser igual a tirar este número, que vai ficar aqui do ladinho de fora. Esse número ele tá sozinho, tadinho, ele não tem amigo pra sair. Então o que acontece? Ele fica lá dentro. Simples assim. Aí você pode virar pra mim e falar assim: nossa, Ju, mas o exemplo que você deu é muito bocó, então vamos fazer um diferente. Vamos pensar no raiz de 72. Ah, não sei, esse número está escrito de um jeito que não está conveniente. Vamos fatorar. Primeiramente, dividimos pelo... Vemos se dá para dividir por 2. Dá, e dividido por 2 vai dar o nosso querido 36. Você olha novamente e se pergunta: dá para dividir por 2? Dá, que vai dar o nosso querido 18. É isso. Olha de novo e fala: dá para dividir por 2? Dá. Que vai dar o nosso querido 9. Aí você olha e fala assim: putz, não dá mais para dividir por 2. Mas o 3 também é primo, é o próximo número, vamos dividir por 3. Dividido por 3 vai dar o 3. Vamos dividir de novo por 3, que vai dar o 1. Chegou no 1, paramos de fazer a fatoração. Agora é hora de olhar quantas duplinhas nós temos. Temos aqui uma duplinha de 2 e uma duplinha de 3. E um 2 aqui, forever alone. Como escrevemos isso daqui? 2 ao quadrado vezes o 2 vezes o 3 ao quadrado. Então, se você desenvolver isso daqui, você vai ver que a gente vai chegar no 72. E esse daqui é um jeito conveniente pra gente escrever. Então, 72 é exatamente igual a 2 ao quadrado vezes o 2 vezes o 3 ao quadrado. agora é a hora de ver quem vai sair da nossa raiz. O 2 tem a duplinha, o 3 tem a duplinha, ambos vão sair. Como eles saem? Se multiplicando, porque eles estão se multiplicando aqui dentro. Combinado? Então vamos ter um 2 multiplicando o 3. E quem ficou lá dentro? O nosso 2. 2 vezes 3, 6. E o 2 lá dentro. Então falar raiz de 72 e falar 6 vezes raiz de 2 é exatamente a mesma coisa. Agora vamos falar sobre uma coisa que, assim, eu não sou muito fã, confesso que, assim, o número tem a sua individualidade, sabe? Quando você fala raiz de 5, cara, que lindo, sabe? Ele é estranho, ele é infinito, mas ele tem a individualidade dele, sabe? A gente podia só aceitar isso, mas eu sei que às vezes a gente precisa estimar os valores. Então às vezes aparece um 2 vezes raiz de 5 lá e você fala: putz, mas eu queria saber se isso é maior ou menor que tanto. Então você precisa ter essa sensibilidade de saber qual que é o valor que eu poderia substituir aqui no raiz de 5 para poder fazer essa margem de erro. Então agora eu vou conversar com vocês como você estima qual que é o valor de raiz de 5. Inicialmente a gente tem que falar que ele é maior e menor que alguma coisa. Aí você pode falar assim: nossa, Ju, ele é maior que 0 e menor que 10. Tá, ok, ele é. Só que, pensa comigo, esse intervalo é muito ruim, porque ele pode ser qualquer número aí no meio, né? Então, o meu conselho é: coloque esse número entre outras duas raízes que você sabe a raiz exata. Então, no caso, o mais próximo do raiz de 5 é o raiz de 9. E aí você pensa na outra extremidade.
Quem que é a raiz quadrada exata menor que o raiz de 5? Então, é o raiz de 4. Aí, a próxima etapa é tirar esses números aqui da raiz. Aí você pensa, raiz de 4? Beleza, 2. Raiz de 5? Não sei. E raiz de 9? 3. Olha que louco. Já sabemos que raiz de 5 tá entre o 2 e o 3. Você fala, nossa, já ia chutar entre o 0 e o 10, agora tá muito melhor, porque você já tá entre dois números que são muito próximos. O segundo passo é você dar um chute, tá? E você vai fazer uma multiplicação, porque pensa comigo, o que esse raiz de 5 aqui significa? Você quer um número que vezes ele mesmo dê 5. Então você vai falar assim, vamos pensar no 2,5. 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. 6,25, ops, passou de 5. Então o 2,5 já é meio ruim. Poderia até substituir esse 3 aqui por 2,5, porque você não sabe, você já sabe que não é 2,6, 2,7, 2,8, porque se 2,5 já deu maior que 5, qualquer um número depois disso já vai dar maior que 5 também. Então essa seria foi a nossa primeira ideia. Poderíamos até adicionar aqui, né? Aí você fala, nossa, Júlia, mas essa estimativa ainda não tá boa pra mim. Então o que você faz? Diminui esse número, multiplica por ele mesmo e vê se dá próximo de 5. Aí você fala, vou lá pro 2,2. 2,2 vezes 2,2 dá 4,84. Olha que bom, já é quase 5 e por um pouquinho. Então eu vou colocar o 2,2 aqui. E o 2,3, quanto será? Você pega lá, multiplica o 2,3 vezes o 2,3, dá 5,29. Você fala, cara, é genial. Eu multipliquei esse cara aqui e deu um pouquinho menor que 5. E eu multipliquei o 2,3 vezes o 2,3 e deu um pouquinho maior que 5. Olha que interessante, você já sabe que é 2,2 alguma coisa. Porque se você multiplica o 2,3, já vai dar maior que 5. Você quer uma coisa que é 5. Então você já sabe que essa daqui com certeza é a primeira casa do raiz de 5. Se você quiser uma aproximação melhor que essa, você vai ir lá e tentar a segunda casa. Quanto que é 2,23 vezes 2,224? E aí você vai ver se esses números são menores ou maiores que o 5. E você vai substituindo esses valores aqui, e com essa brincadeira toda você pode colocar quantas casas você quiser depois da vírgula. E é legal que você pode você sempre pode melhorar essa sua estimativa, mas óbvio que você nunca vai fazer isso pra sempre, né? Porque você vai morrer tentando achar o próximo número, porque, como você já sabe, esse número aqui é infinitão. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de descobrir essas maravilhas dos números irracionais. Então, conto com vocês para deixar um like aqui no meu vídeo se vocês gostaram. Compartilhe com os seus amigos que também têm problemas com esse tipo de número. Se inscrevam no canal para saber quando eu estou passando por aqui e deixando novidades. E deixem aqui nos comentários dúvidas, sugestões, exercícios, qualquer coisa que você queira me falar. Então, beijo pra vocês e bons estudos. Eu esqueci de falar uma coisa, gente. Eu tô com duas ideias. Uma ideia de série de vídeos sobre figuras planas. Então, assim, falar sobre quais são as características de uma figura plana, área, perímetro, sei lá, se pode até ir pra uma parte mais espacial, falar de volume. Ou estava pensando eu fazer vídeos sobre expressões algébricas, equações, funções. Então eu conto com vocês para também deixar aqui nos comentários qual dessas séries vocês preferem assistir primeiro. Agora estou aqui para falar sobre a resposta do desafio que estava na descrição do meu último vídeo, que eu falava de transformação de decimal para fração e fração para decimal, uma loucura. E se você não viu, é só clicar aqui na minha mão que vai te redirecionar para lá, e entre na descrição e veja o que eu coloquei, que era a seguinte frase: meu pai tinha 23 anos quando meu irmão nasceu. Hoje meu pai tem 51 e meu irmão é 7 anos mais velho do que eu. Quantos anos eu estou completando hoje? O problema é muito mais fácil descobrir a idade do meu irmão antes. Então, se meu pai tinha 23 anos quando meu irmão nasceu e meu pai tem 51 hoje, a continha que você tem que fazer é subtração. Então, quando você subtrai o 51
Do 23 você obtém o número 28. E essa é a idade do meu irmão. Só que meu irmão é 7 anos mais velho do que eu. E agora, surprise, surprise, subtraia 7 desse número e você obtém os meus lindos 21 aninhos. Então, espero que vocês tenham gostado do desafio. Beijo agora de verdade e até mais!